Olá amigos, internautas, eu venho divulgar um blog que eu escrevo há alguns anos que fala sobre as relações entre ciência e fé, entre ciência e religião. E o objetivo é desmistificar algumas más impressões que nós temos, pelo que costumamos ouvir falar por aí, de que haveria uma oposição muito grande entre ciência e religião, como se fossem coisas quase incompatíveis, e na verdade não são incompatíveis. Existe um diálogo muito bom, muito forte entre ciência e religião. E eu pretendo despertar a curiosidade e o interesse de vocês citando alguns exemplos. O primeiro é com relação à teoria do Big Bang, que vocês já devem ter ouvido falar em algum momento, que explica, ou tenta explicar, a origem do universo. Essa teoria científica foi proposta por um padre na década de 1920, um padre que também era cientista, padre George Lemaitre. Tem um outro caso interessante também, que tem a ver com o calendário que nós usamos hoje em dia, que é o calendário gregoriano. Antes era usado o calendário juliano, só que no século XVI perceberam que havia um erro, um problema que precisava ser corrigido, e quem participou da correção, conduziu essa modificação, foi também um padre, que era matemático, o padre Clavius. Tem um caso que vocês devem ter ouvido falar, certamente, que foi Mendel, que fez aquelas experiências com cruzamentos entre ervilhas, né, e acabou elaborando as leis da genética, que são válidas e estudadas até hoje. O que eu imagino que poucos saibam é que ele era um padre. Você fala Mendel, que foi aquele que elaborou as leis da genética, mas era um padre, padre Mendel. Enfim, tem vários outros casos de padres que foram cientistas também, e ainda hoje existem padres cientistas. Talvez o exemplo mais interessante seja o do Observatório do Vaticano, que é um observatório astronômico, uma instituição científica, que é mantido pela Igreja e que desenvolve pesquisas no campo da astronomia. E os cientistas são padres, a grande maioria deles é padre. Alguns são religiosos, irmãos, mas boa parte deles, a grande maioria, é formada por padres. Um outro fato bem interessante é que existem 35 crateras da Lua que foram nomeadas em homenagem a jesuítas. Os jesuítas são religiosos. E muitos padres também, que desenvolveram bastante atividades científicas, né, ao longo dos séculos, e foram homenageados tendo seus nomes dados a algumas crateras da Lua. 35 crateras da Lua têm nomes de jesuítas. Eu trato no blog também sobre assuntos ligados à bioética, como ideologia de gênero, aborto, e são problemas bastante atuais, né, e precisam ser esclarecidos. Por fim, eu quero dizer que uma grande fonte de inspiração para escrever esse blog é um documento escrito pelo Papa São João Paulo II em 1998, que é uma carta encíclica, né? Um documento da Igreja, que se chama Fé e Razão, e trata sobre as relações entre esses dois campos de conhecimento, e tem uma citação bem interessante do Papa, logo no início do documento, em que ele diz que a fé e a razão são como que duas asas com as quais o espírito humano se eleva para a contemplação da verdade. Quer dizer, então, não só fé, não só razão, mas não devemos fazer uso das duas. E, ao contrário do que nós costumamos ouvir por aí, né, nas escolas, né, em que se instiga muito uma espécie de rixa entre religião e ciência. Bem, vou encerrar o vídeo por aqui. E convido vocês a visitarem o blog, né, na página do Blogspot. E eu também mantenho uma página associada no Facebook, que eu uso para divulgar os textos do blog, que tem uma vantagem, a página do Facebook, e que eu costumo compartilhar novamente textos antigos do blog, porque percebo que tem pessoas novas que curtem, né, e certamente não viram aqueles textos de 4, 5, 6 anos atrás. Enfim. Então, fica aí o convite para visitarem o blog, curtirem, lerem, compartilharem, interagirem, quer dizer, comentarem os textos, né? Isso
acaba muitas vezes dando ideias para novos textos, para novas discussões. Tá bom? Então, até a próxima.